Olá, esse é um podcast especial, um bônus, na sequência de podcasts que você vai encontrar aqui no nosso Saber e Crer podcast. O que eu queria compartilhar com você hoje é sobre a declaração de fé das igrejas Vineyard. O que é uma declaração de fé? Uma declaração de fé, ela é uma forma de você claramente definir aquilo que é essencial teologicamente com relação à sua comunidade de fé ou à sua denominação, o movimento do qual você faz parte. E a Vineyard, como um movimento com cerca de 50 anos de idade, mais ou menos, com início lá nos anos 80, ela tem também a sua declaração bem estabelecida. É importante que cada membro, cada pessoa interessada naquilo que a Vineyard tem para oferecer, compreenda o que é essa declaração de fé. Quando a gente não se interessa por essa questão, a gente pode acabar entrando em cenários ou em movimentos complicados. É importante, portanto, que cada um de nós saiba aquilo que está na base da formação da declaração de fé de uma comunidade cristã, uma comunidade de fé. Essa declaração, na forma como eu vou apresentar para você aqui nesse podcast, nesse episódio, ela é comentada por um dos mais conhecidos teólogos da Vineyard, Don Williams. Ele diz mais ou menos assim: a declaração de fé da Vineyard, ela representa a principal corrente, o cristianismo histórico. Então, esse é o primeiro fato. A declaração de fé está inserida dentro do cristianismo histórico e, portanto, a Vineyard se coloca dentro do cristianismo histórico. Isso já é uma informação importante para você que está chegando agora, para você que quer conhecer mais sobre a Vineyard. A Vineyard não é uma igreja, um grupo de pessoas, um movimento desconectado da história do cristianismo. Mas a Vineyard se enxerga e se vê inserida como parte desse movimento. A declaração da Vineyard, de fé da Vineyard, ela é composta de muitas fontes. E aqui Don Williams vai citar 5 principais fontes. Então vamos lá. Primeiramente, as declarações de fé dos pais da igreja. Então, a declaração de fé da Vineyard, ela não é uma coisa que saiu do nada, mas ela olha para trás e ela reconhece as declarações de fé ou os credos dos pais da igreja. Portanto, nós temos na Trindade um Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como nas declarações de fé da história da igreja, a Vineyard também crê dessa forma. Igualmente, nas 2 naturezas do Cristo encarnado, completamente divino, completamente humano, ao mesmo tempo Deus e homem. Em segundo lugar, como herdeiros da Reforma, nós concordamos com Lutero, quando ele diz que somente ele, Deus, pode fazer distinção entre a lei e o Evangelho. Deixamos de lado a salvação pelas obras e a mediação da Igreja e concordamos somente com a justificação pela fé do apóstolo Paulo. Como os reformadores, nós concordamos que os papas e concílios podem errar. Assim, nós aceitamos as Escrituras do Velho e Novo Testamento como a palavra de Deus escrita, como a única e absoluta autoridade para a Igreja. Apenas a Igreja, e aqui entra o sola Scriptura, somente a Escritura é a regra final de fé e prática. E como os reformadores, nós sabemos que o nosso antigo inimigo permanece, sempre procurando nos desanimar na obra. Frase de Lutero. A batalha espiritual faz parte da nossa realidade neste mundo. Enquanto vivemos no reino de Cristo, nós batalhamos contra o reino de Satanás, sabendo que a vitória já foi ganha. É como Lutero cantava, abre aspas, deixe que os bens e os familiares se vão, esta vida mortal também. O corpo eles podem matar, a verdade de Deus permanecerá, o seu reino é eterno. Então, o segundo ponto da declaração de fé da Vineyard, das igrejas Vineyard ou do movimento Vineyard, ele insere a Vineyard dentro
dos movimentos da reforma. Então, como herdeiros da reforma, ou seja, nós entendemos que nós também existimos como consequência e continuação da reforma. Este é o segundo ponto. Primeiro ponto, então, para reforçar aqui no seu entendimento desse assunto, é que nós cremos na Trindade. Tudo começa na Trindade e nós cremos nas duas naturezas de Cristo, Deus e homem. Esse é fundamento. Em segundo lugar, então, nós somos herdeiros, nos consideramos herdeiros da reforma. Aí entram as questões da confiança nas Escrituras como regra final de fé e prática. E entram também as questões da justificação pela fé e entram os ajustes ou as correções que foram feitas no entendimento até antes da reforma protestante. Em especial o fato de que nós cremos que papas e os concílios podem errar. O terceiro ponto que John Williams comenta da declaração de fé é o seguinte: nós abraçamos as ideias do avivamento evangélico do século XVIII, conduzido por João e Carlos Wesley. Nós cremos na necessidade de uma conversão pessoal a Cristo por meio do novo nascimento, promovido pelo Espírito Santo, e na santidade pessoal como seu fruto obrigatório. O caráter de Cristo e as obras do reino, alcançar os perdidos, curar os enfermos, servir os pobres, trazer a justiça aos oprimidos, vem por meio desta obra transformadora. Como Dietrich Bonhoeffer escreveu, abre aspas, apenas aqueles que creem podem obedecer, e apenas os que obedecem podem crer. Esse é o terceiro ponto. Então, você pode analisar a declaração de fé da Vineyard como um documento histórico que inicia naquilo que Deus fez, revelado nos evangelhos, nas escrituras, passa pela reforma e, em terceiro lugar, também reconhece a importância dos avivamentos do século XVIII e aquilo que Deus vem fazendo e renovando na igreja. Em quarto lugar, como herdeiros do grande século das missões mundiais, o século XIX, e crendo que a grande comissão permanece, isso nos faz ser uma comunidade missionária propositalmente. O chamado para a conversão e plantação de igrejas não é opcional. Como um movimento, nós existimos para trazer as nações a Cristo. Esse é bem simples, né? Então, nós conhecemos também, em quarto lugar, nos vemos como herdeiros do grande século. Nós bebemos dessa fonte e entendemos que esse também é nosso chamado. Em quinto lugar, nós somos herdeiros dos avivamentos pentecostais e carismáticos do século XX. Nós recebemos bem esse fluir do Espírito na igreja, enquanto permanecemos solidamente tradicionais em nossa teologia. Como a nossa declaração de fé diz, nós cremos no preenchimento ou na capacitação do Espírito Santo, frequentemente como uma experiência consciente a fim de ministrarmos hoje. Nós cremos no ministério atual do Espírito Santo e na prática de todos os dons bíblicos do Espírito Santo. Isso nos leva a uma ação. Abre aspas. Nós praticamos a imposição de mãos para a capacitação do Espírito, para a cura e para o reconhecimento e capacitação daqueles a quem Deus ordenou para conduzir e servir a igreja. Em sexto lugar, reconhecemos o movimento da teologia bíblica, que nos ensina muito. Nós vemos que a fé no Novo Testamento é uma questão completamente escatológica. Isso significa que nós não estamos simplesmente esperando pelo fim das coisas. Nós estamos vivendo essa época. A consumação das coisas já se iniciou com a vida, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e o derramamento do seu Espírito no Pentecostes. Nós vivemos na atenção do reino que virá e que está vindo, do já e não ainda. Nós crescemos em santidade e plantamos igrejas, sabendo que o reino está aqui, mas não na sua plenitude. Para aqueles que têm mais experiência com esse assunto, vão reconhecer aqui o termo escatologia inaugurada. Nós cremos como um movimento que o reino chegou em Cristo, está chegando e vai chegar plenamente no seu retorno. Um segundo ponto que Don Williams comenta da declaração de fé da Vineyard, e aqui vale explicar que isso é um comentário da declaração de fé,
você pode encontrar em vários sites das igrejas Vineyard, em inglês, em português, em espanhol. Você vai encontrar a declaração completa, com todos os pontos e todos os textos bíblicos. A declaração de fé da Vineyard, ela é uma declaração como todas as demais, totalmente baseada nas escrituras e referenciando seus principais textos. Mas, seguindo aqui com o comentário de Don Williams sobre a nossa declaração de fé. Um segundo ponto que ele coloca dentro do seu comentário é a história da redenção. A nossa declaração de fé, ele diz, oferece não apenas uma clara estrutura teológica, mas também a história da redenção. Isso significa que, teologicamente, você vai reconhecer os textos, a organização dos textos e dos temas, mas você também pode observar que a declaração de fé traz como ponto central a história da redenção. Talvez, antecipando a ênfase do pós-modernismo nas histórias, nós também temos uma história para contar, é o que diz Don Williams. É a história do reino, ou melhor dizendo, a estrutura da Trindade, como no Credo dos Apóstolos, que nos leva à nossa declaração. A história da redenção é importante. Em terceiro ponto, Don Williams comenta aquilo que nós, como Movimento Vineyard, confessamos. Ele diz assim: a nossa declaração de fé confessa o único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, como verdadeiro e eterno Deus, que é também Criador e dominador de todas as coisas. E imediatamente nós somos levados ao tópico da rebelião de Satanás no céu e o seu contra-reino contaminando este mundo bom. Através da tentação que sofreram, os nossos pais, abre aspas, caíram da graça, trazendo pecado e enfermidade sobre a terra, fecha aspas. Como resultado disso, o que nós sabemos é que seres humanos nascem em pecado, sujeitos ao julgamento de Deus, que é a morte, e cativos do reino satânico das trevas. Mas Deus continua dominando o universo. Portanto, Deus agiu para reverter os efeitos da queda ao estabelecer seu pacto incondicional com Abraão, prometendo bênçãos para as nações ao libertar Israel da escravidão do Egito e dando a lei por intermédio de Moisés. É seu propósito, o propósito de Deus, nos convencer do pecado e nos trazer a Cristo para a salvação. Depois, Deus estabeleceu um pacto incondicional com Davi, prometendo-lhe uma descendência que reinaria para sempre, e isto se cumpriu em Cristo, o Filho de Deus encarnado, que é da linhagem de Davi, que restabelece o reino de Deus sobre Israel e o estende às nações. No Credo dos Apóstolos, Jesus é descrito como Filho de Deus, concebido pelo Espírito, nascido da Virgem Maria. Mas a nossa declaração de fé, a declaração de fé da Vineyard, não apenas cita sua encarnação e expiação, mas também o seu ministério do reino. Jesus foi ungido como Messias de Deus e cheio do Espírito Santo, inaugurando o reino de Deus sobre a terra, sobrepujando o reino de Satanás pela sua vitória sobre as tentações e pregando as boas novas de salvação, curando os enfermos, expulsando demônios e ressuscitando os mortos. Reunindo seus discípulos, Jesus, o Cristo, reconstituiu o povo de Deus como sua igreja para ser instrumento do seu reino. Isso é crucial para a identidade da Vineyard. Jesus prega e ministra o reino, treina os discípulos para fazer o mesmo e repassa isso a cada geração da igreja. E nós estamos na sequência. Nós estamos aqui em consequência dessa abordagem e desse plano de Deus. Através da declaração de fé, o ministério de Jesus atinge o clímax na sua morte e ressurreição. O significado da sua morte está classicamente expresso. Abre aspas. Em sua vida sem pecados e perfeita, Jesus cumpriu as normas da lei, e em sua morte expiatória na cruz ele recebeu o julgamento de Deus pelo pecado, o qual nós merecemos como ofensores da lei. Pela sua morte na cruz, ele também desarmou os poderes demoníacos. Fecha aspas. Agora, Jesus é o Rei soberano. A aliança com Davi foi cumprida com o nascimento de Jesus proveniente da casa de Davi, seu ministério messiânico, sua gloriosa ressurreição da morte, sua ascensão aos céus e seu governo atual à direita do Pai. Como filho de Deus e herança de Davi, ele é o eterno Rei e Messias, avançando o reinado de Deus através de todas as gerações
em todas as extremidades da terra hoje, diz Don Williams. Para além disso, a declaração de fé continua e ela vai falar sobre o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes. O Espírito traz a permanente ratificação da presença de Deus para nós para adoração espiritual, santificação pessoal, edificação da igreja, capacitação para o ministério e confrontação do reino de Satanás através da evangelização do mundo pela proclamação da palavra de Jesus e realização de sua obra. Esse ministério atinge o seu ápice com o glorioso e visível retorno de Cristo, com a destruição de Satanás, a ressurreição dos mortos e o julgamento final. Então, diz Don Williams, finalmente Deus vai ser tudo em todos e seu reino e seu domínio serão completos nos novos céus e na nova terra, recriados pelo seu poder, onde sua retidão habita e na qual ele será adorado eternamente. A conclusão que nós temos dessa reflexão e desse comentário de Don Williams é o seguinte: a declaração de fé da Vineyard, ela é também a sua história de fé. Através de toda a Bíblia, nós vemos que Deus é o Rei, reinando por meio do seu reino. A nossa teologia na Vineyard identifica a extensão da revelação bíblica da eternidade ao tempo, da criação à consumação. Ela enfatiza nossa identidade e nos educa na verdade. Ela nos protege da heresia e idolatria e nos fortalece para o sofrimento e perseguição neste mundo caído. A declaração de fé também nos faz proclamar a nossa grande história, a nossa narrativa. Conforme confessamos a nossa fé e somos inseridos na sua história, isso reforça a nossa adoração e se torna uma arma de guerra na nossa batalha para derrotar o reino de Satanás, para subvertermos os sistemas mundanos e proclamarmos que só Jesus é o Senhor. A grande história do reino se mistura com a nossa pequena história e descobrimos que fomos criados para isso. Ao vivermos a nossa fé em proclamação e demonstração, nós contribuímos para o crescimento da igreja. Através dos sinais e maravilhas, da evangelização do pobre, da cura dos enfermos, da expulsão dos demônios e da luta pela justiça, nós confrontamos a mentalidade secular e manifestamos a intenção de Deus em restaurar completamente esta criação decaída quando Cristo retornar. E é dessa forma que nós respondemos à pergunta: por que a Vineyard? Agora você já sabe por que a Vineyard. E para entender por que escolher a Vineyard, por que nós escolhemos a Vineyard como nosso local de desenvolvimento da nossa fé, por causa de todos esses parâmetros, de todos esses embasamentos, por reconhecermos a historicidade do cristianismo, por nos vermos em todos os movimentos de Deus e desejarmos mais que tudo, como nessa conclusão, que a história que Cristo começou continue através de nós. Obrigado por ouvir esse podcast. Eu recomendo altamente que você gaste um tempo lendo a declaração de fé original, todos os seus pontos e os textos que suportam cada um desses pontos. Uma última vez, eu vou dizer: pela declaração de fé, você vai conhecer todo o entendimento da Vineyard e a partir das Escrituras, do início da criação do mundo, da autoridade de Deus, do Trino Deus, da autoridade de Cristo e toda a história da redenção, o que Cristo fez, como Ele fez, e o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer e o que nós somos chamados para fazer. Que Deus abençoe sua vida e continue por aqui no nosso podcast. Se achar por bem, divulgue. Mande para alguém que precisa ouvir algum dos temas que nós temos trabalhado aqui. Até mais.